Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Venho aqui através desse vídeo estar trazendo para vocês, como vocês têm me pedido através das redes sociais, para estar contando um testemunho de como foi o meu dia a dia dentro da unidade prisional. Creio que todos aqui sabem que infelizmente eu passei por um processo terrível e doloroso devido a consequências do meu pecado praticado no passado, quando eu ainda não servia Jesus. E muitos irmãos têm mandado mensagem para mim pedindo para mim estar fazendo um vídeo contando como que foi minha trajetória lá dentro, como que foi para mim viver lá dentro. Então venho através desse vídeo estar contando para os irmãos que têm me mandado mensagem me pedindo para estar relatando os fatos que aconteceram comigo, que ocorreu na minha vida enquanto eu se encontrava na unidade prisional. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, começando, eu fui parar dentro do presídio devido a um processo que eu respondi em liberdade. E esse processo, certo dia, o juiz determinou que eu fosse pagar ele preso, que não era mais me responder em liberdade. Como que foi que aconteceu o momento da minha prisão? Então, eu estava no dia que eu fui preso, eu cheguei da Bahia. Eu fui pregar em um congresso lá na Bahia, fiquei 2 dias lá na cidade de Feira de Santana, e durante esses 2 dias eu pude contemplar com meus próprios olhos 40 almas aceitarem Jesus como Salvador da vida deles. E no dia de retornar, foi o dia que eu vim preso. Eu retornei numa boa de lá para cá, da cidade de Feira de Santana, Bahia. E eu já estava há 4 dias com um mandato de prisão, só que eu não sabia. E com certeza, se eu soubesse, eu mesmo me entregaria. Só que eu não sabia que eu estava com esse mandato de prisão. Tanto que eu passei no aeroporto, 2 aeroportos internacionais, e era para mim ter sido até preso por lá, né? Devido àquelas câmeras de reconhecimento facial, mas pela misericórdia de Deus, Deus não permitiu que eu ficasse preso em um estado e permitiu eu ser preso aqui mesmo. E como que aconteceu? Eu cheguei da viagem, quando eu cheguei, fui passear com a minha esposa no shopping, meu filho, retornei para casa, tomei um banho, se arrumei, fui para um culto. E quando eu retornei desse culto, tinha uma viatura parada próximo da minha casa. E os policiais que me prenderam são os mesmos que, quando eu vivia na vida errada, invadiam minha casa, tentavam me prender quando eu era ainda da vida errada. Só que no momento da abordagem, não foi abordagem agressiva. Como eles já me conheciam e sabiam que eu já tinha aceitado Jesus, e só me deparei com eles e cumprimentei. Eles me cumprimentou e falou bem assim: Diego, espera um pouquinho, quero falar com você. Eu parei, né? Mandou encostar, encostei, veio conversar comigo, não mandou descer do carro. O policial veio e falou: Diego, eu tenho algo para falar para você, uma notícia muito boa. Eu falei: pode falar, senhor. Rapaz, o juiz da vara criminal expediu o mandado de prisão para você, nós vamos ter que te levar. Naquele momento foi um choque mesmo, muito grande para mim, né? Aí ele falou comigo, sabia que eu mudei, mas infelizmente eles tinham que cumprir a lei. Mas só que eles foram bem gentis comigo, deixaram eu vir em casa trocar de roupa, porque eu estava com terno, né? Eu estava na esquina da minha casa quando eu me deparei com eles, estava de terno. Deixaram eu vir guardar o meu carro, vir em casa trocar de roupa, não me algemaram, levaram eu preso solto dentro da viatura, né? Mas naquele momento foi um choque muito grande para mim, irmãos, foi terrível. E quando eu cheguei no DPJ, tinha um jovem que já estava lá preso. Eu entrei naquela cela que estava aquele jovem e comecei a pregar a palavra de Deus, falar do amor de Jesus para ele. Olha a situação que Satanás fez ele parar, que Jesus tinha algo melhor para ele. Comecei a evangelizar esse jovem dentro desse DPJ, irmãos. E fiquei ali naquele DPJ a noite toda, irmãos. Irmãos, eu passei um frio terrível. Não consegui dormir durante a noite toda. Aqui no DPJ faz muito frio, passei um frio terrível. Quando foi de manhã cedo, foi o momento de nós sermos transferidos para uma unidade prisional. E nos algemaram ali, né? Eles colocam algema nas mãos e nos pés. Nos colocaram dentro de uma viatura. Desse DPJ passamos em outro DPJ para pegar outros detentos que iriam
também adentrar no presídio. E no meio do caminho, eu fui pregando dentro da viatura para as pessoas que estavam ali dentro daquela viatura. E teve uma daquelas pessoas que me conheceu, falou: rapaz, você não é pastor? Até me chamou de pastor. Você não é pastor porque você está preso, rapaz. Eu vejo seus vídeos na internet. Eu falei com ele: irmão, infelizmente eu vim preso por um processo antigo, coisa do meu passado, que eu estava respondendo em liberdade, mas o juiz mandou me trancar. E ali, irmão, vim dentro daquela viatura. E quando eu cheguei na unidade prisional, logo de cara um inspetor penitenciário me reconheceu. Era um seguidor meu da rede social. E ele veio conversar comigo: Diego, já me chamou pelo meu nome. Eu falei: você me conhece? Ele: conheço, eu acabei de ver o vídeo seu, você entrando dentro do avião, você estava vindo vindo da Bahia. Quando eu vi aqui, quando eu olhei, só pode ser mandado de prisão. Quando eu fui olhar sua ficha aqui, eu vi que era mandado de prisão. O que aconteceu? Eu expliquei para ele o fato. Aí assim que eu cheguei na unidade prisional, eles colocam você dentro de uma celinha. E dentro daquela celinha você fica com outros presos esperando a sua vez de passar a máquina zero no seu cabelo, de te dar o uniforme. E nesse intervalo, enquanto eu esperava para cortar o cabelo e vestir o uniforme, irmãos, eu comecei a pregar a palavra de Deus para aqueles presos que ali se encontravam. E ali, para a glória de Deus, 3 vidas se entregou para Jesus antes de eu adentrar dentro da cela onde que nós dormíamos. E chegou então o momento, cortei o cabelo, passaram a máquina zero no meu cabelo e me deram um uniforme, irmãos. Quando eu caí, entrei dentro da cela, irmãos, ali foi um choque de realidade, irmãos. Fiquei extremamente abatido, foi muito triste para mim, irmãos. Eu me lembro que foi uma angústia tão grande, e a conversa era só conversa de crime, conversa de matar, conversa de roubar. Eu me lembro que, se eu não me engano, foi no segundo dia. Estava ali um grupo de rapazes, estava vindo aproximadamente 21 pessoas numa cela que cabia somente 6, estávamos em 21. E eu deitado, sem comer, porque eu não tinha fome, tão triste que eu estava. Aqueles jovens estavam conversando conversa que iriam matar, que iriam roubar. Deus falou no meu coração: prega a palavra para eles. Mas eu falei com Deus: Deus, eu não tenho uma Bíblia aqui dentro, como que eu vou pregar? Deus falou comigo: fala, prega o que está gravado na sua memória. Irmãos, eu preguei um versículo que estava gravado na minha memória naquele momento, e com base nesse versículo, o tema da pregação foi sobre o inferno, o destino daqueles que morrerem sem Jesus. Eu comecei a pregar, irmão, com poucos minutos que eu estava pregando, aqueles homens começaram a chorar de soluçar. E quando eu fiz o apelo, para a glória de Deus, 11 almas aceitaram Jesus. Dali eu fiquei naquele presídio alguns dias, 25 dias, se não me engano. Ali era só uma triagem. Dali eu fui transferido para um presídio de segurança máxima, regime fechado. E chegando naquele presídio, irmãos, foi muito triste, porque é um lugar de opressão, é um lugar de angústia e dor. E eu sofri muito naquele lugar, mas mesmo sofrendo, mesmo passando por aflição, eu não deixei a minha fé de lado. Eu continuei servindo a Jesus fielmente, e lá eu comecei a pregar a palavra de Deus, e para a glória de Deus, muitas almas aceitaram Jesus. E foram momentos de angústia que eu vivi naquele lugar. E lá dentro da casa do cárcere, eu descobri uma coisa, irmãos, que eu não tinha amigos. Eu tinha tanto amigos aqui fora, mesmo estando crente, e lá dentro eu descobri que eu não tinha amigos, irmãos, porque muitos que se diziam meus amigos viraram as costas para mim. E isso doía muito no meu coração, doía muito na minha alma. Mas mesmo com essa dor, com esse sofrimento, com essa angústia, eu não deixei de servir a Deus. Pregava a palavra de Deus. E sabe o que me chama muito a atenção? Que quando eles me soltavam para pregar, porque era assim, nós ficávamos dentro de uma cela. Só que no dia de culto, a pregação, o agente soltava o pregador no meio da galeria para pregar. E a porta da cela era um chapão de aço. E tinha um buraquinho só nesse chapão onde passava alimentação, chamado de portiola. E eu me lembro, irmãos, que lá dentro eles não davam muita reverência para o culto, para os irmãos lá de dentro que tinham convertido lá dentro, porque os presos em si não acreditavam
os outros presos que tinham se convertido. Mas só que, para a glória de Deus, quando era eu que estava pregando, eles davam crédito à palavra, porque a maioria, muitos deles, viu os meus vídeos ainda quando estavam em liberdade, meus vídeos que circulam nas redes sociais. E eles, quando me viram: rapaz, você é o Diego, você é o pregador, você é aquele jovem, e falava sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, que eles tinham acompanhado nas redes sociais antes de irem pararem presos. E, irmãos, quando eu pregava a palavra de Deus para a glória do nosso Senhor Jesus, era um silêncio para ouvir a palavra do Senhor. E nessas portiolas que eu falei para você, que era um buraquinho desse tamanho, onde passava a alimentação, ficava lotado de pessoas das outras celas, olhando eu do lado de fora da galeria, pregando a palavra de Deus. Ficavam 3, 4 pessoas naquele buraquinho assim, ó, um do ladinho do outro, naquele calor, ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, em um silêncio total. E, para a glória de Deus, sempre que eu pregava, vidas aceitavam Jesus como Salvador da vida deles. E a maioria das mensagens que Deus me dava para pregar eram mensagens exortativas, mensagens combatendo a criminalidade, contra a criminalidade. Tinha mensagem que às vezes eu pregava que era tão dura, mas tão dura, que às vezes eu pensava comigo mesmo: rapaz, depois dessa mensagem eu acho que no banho de sol esses presos vão me matar. Mas, para a glória de Deus, não faziam nada comigo, pelo contrário, eles me procuravam no banho de sol, falavam da mensagem, que a mensagem falou muito com eles, que a vida que eles estavam vivendo era uma vida de ilusão, que era uma vida de vergonha. E eu tenho que contar também para os irmãos como que era a rotina dentro da unidade prisional. Irmãos, a rotina lá dentro era uma rotina de tristeza, de angústia. Tão angustiante que já teve vezes que eu orei e pedi a Deus para ceifar a minha vida, pois eu não estava aguentando mais aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia. Mas tínhamos banho de sol 4 vezes por semana. E todas as vezes que nós íamos para esse banho de sol, nós tínhamos que ficar nus na frente dos inspetores penitenciários, para ir e para voltar. Abaixar 3 vezes nu, abrir a boca, fazer vários... Era um chamado passinho do procedimento. Irmãos, agora, que vergonha que eu tinha de ficar na frente daquele pessoal nu, irmão. Que tristeza, irmão. Eu olhava para mim como um pai de família, servo de Deus, e eu falava com Deus: Deus, olha só que tristeza, Senhor, que eu estou passando, tendo que ficar nu na frente desses homens. Para ir para um atendimento médico, eu tinha que ficar nu, irmão. Para ir e para voltar também. Eu me lembro que certo dia eu estava voltando do atendimento médico, tranquilo, numa boa, no procedimento que era... Você tinha que ver que um atrás do outro, com a mão no ombro e a mão na cabeça. Veio um agente do nada, me deu um tapa tão forte no meu braço, mas tão forte, que ficou queimando por mais de 1 hora aquele tapa. À toa, não sei porquê, foi à toa. Do nada o agente veio e me deu um tapão tão forte, irmão, que eu glorifiquei a Deus. Falei: Deus, glória seja dada ao teu nome, Senhor. Apanhei agora sem dever nada. E sem contar outras vezes que eu tomei gás de pimenta, que é terrível o gás. Quando você inala aquele gás de pimenta, e o gás também chamado de CS, que eles de vez em quando jogam lá para uma medida disciplinar para os presos, irmãos, tu pede a morte, tu grita, tu chora, tu fica sem ar ali. É extremo sofrimento, irmãos. Eu passei por isso mesmo sem ter feito nada contra eles, mas por causa... Tem um ditado lá dentro, por causa de um todos pagam, entendeu? Eu passei por isso aí todos os dias, era a mesma rotina, opressão. Era triste por um lado o dia de visita e feliz por outro. Por quê? Era feliz por um lado, porque no dia de visita, que era de 15 em 15 dias, era o dia de nós matarmos a saudade que nós tínhamos da nossa família. Só que nesse dia era um dia também de tristeza, porque quando nós saímos para ir para a nossa visita, tínhamos que passar pelo mesmo procedimento, tanto do banho de sol como para o atendimento, ter que ficar nu. Só que parece que os inspetores, eles não gostavam de ver a nossa felicidade, e eles zombavam muito da nossa cara, irmãos. Xingavam nós de tanto nome feio, zombando de nós, chamavam nós de preso burro, que eles estavam